Boa noite, Rio Grande, boa noite, Pelota. Estamos aqui para mais um Conexão Sul, prometendo conectar toda a nossa região com o Brasil, com o mundo, falando das principais notícias, os fatos que foram manchetes, principalmente na nossa região. Lembrando, né, o programa Conexão Sul, aqui da NET, da Via Cabo, da cidade de Rio Grande, Pelotas, é um programa nosso, né? Então temos que valorizar também. Você que é empresário, você que é comerciante, pensa aí e nos dá o devido apoio. Bastante assunto para falar hoje aqui, nós não vamos perder muito tempo. Mas hoje, né, estamos aqui com o nosso sócio, o advogado Halley Lino de Souza, do escritório Lindemeyer, a presença também do advogado de São José do Norte, o Maurício Feijó, o Hernani Machado, que é presidente do PT de São José do Norte, e o Paulo Maio, que foi o coordenador da campanha do Madruga, da Frente Popular, que nós vamos debater aqui um assunto que está fervendo aqui nas duas cidades, que é o problema aí da perda ou não de mandato do prefeito eleito de São José do Norte, né, da coligação PSDB-DEM. Mas antes de passar aqui a palavra, vou mostrar duas fotos aqui rapidamente, que eu queria que o telespectador meditasse sobre o seguinte. Halley, o que está acontecendo com a hospitalidade brasileira que era padrão e reconhecida no mundo todo? O episódio das vaias recebidas pela jornalista cubana Ione Sanches no aeroporto e agora, alguns meses depois, os médicos cubanos é de arrepiar. Cadê a hospitalidade brasileira? Tanto a jornalista cubana como os médicos cubanos foram convidados para estar aqui. Ideologicamente, podem ter manifestações contrárias, sim, mas não a eles. Eles são convidados. Eu acho que a população brasileira tem que meditar sobre isso, né? Dois fatos em alguns meses separados, né, que frisei bem, porque, teoricamente, por militantes de ideologias diferentes, mas mostrando a má educação dessas pessoas com os convidados do povo brasileiro. Vamos ali, Halley, quer apresentar o pessoal aí da... Nossa saudação aos colegas, companheiros de São José do Norte, que estão presentes hoje aqui para falar de um tema muito importante, que é o escândalo que aconteceu nas eleições de São José do Norte. Nós temos nesse primeiro bloco este tema, no segundo bloco está aqui com a gente já no estúdio o presidente do Sindicato dos Portuários do Rio Grande, o presidente Rui, né, que vai falar depois sobre o tema da questão da reforma, das modificações no sistema portuário, reforma portuária. E eu quero também me solidarizar e concordar com a tua manifestação inicial. Aliás, este tema nós abordamos no último programa, né, que foi a forma vergonhosa com que os médicos cubanos foram recebidos no Brasil, dando, inclusive, um tom até de racismo em dado momento, assim como errou no caso da Ione. Nós podemos ter todas as críticas, e abordamos esse tema, inclusive, aqui no Conexão Sul, né, quando do episódio, podemos discordar do que faz, ou concordar com o que ela fez, agora jamais extrapolar do ponto de vista da falta do respeito. Isso é inadmissível, isso não condiz com a cultura brasileira, que, aliás, tem uma miscigenação no povo brasileiro, e, portanto, se existe um povo que convive com os diferentes, que tem na sua história, na sua raiz, a convivência com os diferentes, é o nosso. Portanto, absolutamente apropriada a tua colocação e repudiando as duas formas de preconceito. Mas vamos ver dessa... foi fato aí, está no Jornal Agora, né, na manchete, e nós achamos importante falar aqui, porque São José do Norte, apesar que nós somos assistidos aqui em Rio Grande e em Pelotas, não em São José do Norte. Mas São José do Norte é uma cidade vizinha, eu sei que muitos nortistas, às vezes, moram aqui, devem estar nos assistindo aqui também agora, ou vão nos assistir, e é um fato que ferve, porque São José do Norte é uma cidade que ela é grande em termos de extensão, mas é pequena na concentração da maioria da população. Então, esse fato deve estar gerando uma comoção, deve ser o assunto do dia nos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes, que é a questão da cassação ou não do prefeito, né? Então, eu gostaria até que quem é que começasse aí, tema livre, aí vocês falaram o que está acontecendo em São José do Norte. Boa noite, Coronel, boa noite, Halley, a Cibele, agradecer aos teus telespectadores, agradecer de antemão essa oportunidade, que é a primeira participação que a gente consegue em um programa de TV para repercutir
o maior conjunto de crimes da história eleitoral de São José do Norte, né? Então, é uma situação que já vem sendo discutida desde o ingresso das ações, né, que nós ajuizamos dentro do período de acordo com a legislação eleitoral, e trata-se de um farto manancial de crimes sem precedentes na história do nosso município. O que a mídia está publicizando nesse momento é referente a uma ação, que é uma ação de Caixa 2, que trata-se da contratação de serviços de transporte para a locomoção de simpatizantes, candidatos e eleitores da coligação declarada vencedora. Mas houveram outros fatos, e esse cenário nebuloso ele começou a partir de uma publicação nos jornais aqui de Rio Grande, Jornal Agora, e principalmente o Folha Gaúcha, que inclusive antecipou uma edição a respeito de uma pesquisa que o Dr. Maurício vai discorrer aqui para vocês, de um instituto chamado Dirceu F.M. Gomes, que totalmente equivocada e que colocava a chapa da Frente Popular com 12% das intenções de votos, num movimento claro que... Na véspera das eleições? Na véspera da eleição. Quanto foi o resultado final? A diferença foi 0,09. Nós ficamos em segundo lugar. Sim, a pesquisa um dia antes deu 12. Não, por gentileza, Augusto, sim, primeiro, não. A minha saudação para ti, para o Halley, para todo telespectador, mas nós temos que ser breve, porque são muitos fatos e pouco tempo. A questão da pesquisa foi o seguinte: foi feita uma pesquisa por essa empresa, já mencionada, que foi publicada dia 3 de outubro. Não, é isso, né, Hernani? 3 de outubro. Exatamente. Que dava a seguinte projeção: com 40,5% um candidato do PMDB, com 28% o candidato que se elegeu prefeito, Zeni Oliveira, e com apenas 14% o candidato Madruga. Errou descaradamente, né? Errou assim, inacreditavelmente. Mas não favoreceu... Menos da metade do que o Madruga fez de votos. Menos da Sim, metade, mas não favoreceu o Zeni, favoreceu do PMDB. Aí que nós temos que questionar. Infelizmente, o nosso eleitorado brasileiro tem uma cultura. Não vota para perder. Sim. Se acha que o candidato não tem chance, ele vota em outro. Transferência, né? de votos. Transferência de votos, exatamente, cara. E aí já começou um prejuízo enorme. O Madruga, com 14% a 3 dias da eleição, 4 dias, já foi excluído da intenção de uma certa parcela do eleitorado. O que aconteceu nas urnas? O candidato que tinha 40%, 4 dias antes, teve a metade, 21%. Um pouquinho mais da metade. Foi o último colocado. O candidato que tinha 28%, Zeni, foi eleito com 30,31%. Foi um acerto. Nesse acertou. E o candidato da Frente Popular, o Jorge Madruga, ficou com 30,23%, dobrou. Nem que o Lula viesse em São José do Norte, teria essa reversão. Esse instituto não pode ser recomendado, não é para ninguém. Se o instituto agiu honestamente, se não houve fraude, se ele agiu honestamente, mostra que ele é totalmente incompetente. Mas esse foi um dos episódios. Não, Halley, mas eu gostaria de continuar discorrendo sobre esse episódio. A legislação eleitoral prevê que um partido pode pedir uma auditoria, né? Na empresa que fez a pesquisa. Nós pedimos. O procurador dessa empresa que fez a pesquisa, ele forneceu um endereço em Porto Alegre, perto do campo do Grêmio, da Arena do Grêmio. Foi uma comitiva de São José do Norte, fui eu, o Hernani, o candidato Jorge Madruga, um cinegrafista e uma especialista do IPO de Pelotas, porque nós não conhecemos metodologia científica, né? Então teríamos que ter um profissional na área para averiguar se realmente foi feito, a maneira que foi feita essa pesquisa. Para nossa surpresa, chegando lá, não existia essa empresa. Era uma residência de uma pessoa. Nós questionamos, ela falou, eu conheço tal de seu Dirceu, mas era uma casa. Aí já começou a provar má fé. É complicado. Que há 4 dias antes de tomar um golpe desse quilate, é horrível para uma campanha. Na verdade, essas pesquisas não são científicas.
A pesquisa científica, em questão de POP, né, pesquisa de opinião pública, elas têm outros requisitos, tem uma quantidade muito maior de pessoas que tem que ser. O próprio IBOP não é científico, mas são pesquisas que aproximam-se bem da probabilidade. Mas um erro como esse aqui demonstra que tem alguma coisa errada. A pessoa não pode fazer uma pesquisa até a margem de erro, geralmente 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Agora, uma pesquisa que dá a pessoa tendo 14% e no dia seguinte tem 31%, é uma pesquisa que mostra que não está fora, não existe. Né? Mas vocês fizeram alguma ação contra Augusto Halley, nós não, o Ministério Público Eleitoral, chocado com os acontecimentos, ele encaminhou para a Polícia Federal, e hoje corre um inquérito, o 003-2013, na Polícia Federal. Já foi ouvido o dono da empresa, e agora está uma precatória para Porto Alegre para serem ouvidos 3 supostos funcionários da empresa que aplicaram a pesquisa em campo. Torcemos, né, que seja esclarecido da melhor forma possível. Acreditamos que mais pessoas serão envolvidas, até quem comprou a pesquisa, na verdade, assim, né, quem encomendou a pesquisa no termo correto. Isso vocês têm que achar, tem que achar quem encomendou essa pesquisa. Exatamente. Essa pesquisa ela foi contratada pelo Partido Progressista, né, mas a gente busca ir a fundo na questão. E o Partido Progressista estava com quem? Estava com o PMDB, que nessa pesquisa estava com 40%. Exatamente. E nas urnas esteve com 21%. Já começou aí a ficar nebulosa a eleição em São José do Norte. Exatamente. E só para a gente transmitir o contexto da eleição, a forma como o candidato Madruga se organizou no período pré-eleitoral, quase um ano antes, debatendo o programa, né, mobilizando, mais de 3... havia um senso comum de que Jorge Madruga fosse eleito prefeito. A gente frisa essa questão da pesquisa para fazer uma contextualização de todo esse imbróglio, exatamente por isso. O nosso projeto político ele foi construído com antecedência e de um jeito que nunca houve na comunidade de São José do Norte. O programa de governo foi ouvido, mais de 3.000 pessoas opinaram na construção nas mais diversas áreas, fazendo uma conexão com os agentes do governo do Estado e com diversos agentes do governo federal, porque nós nos apresentamos e dizemos isso em alto e bom som como representantes do projeto político do governo federal e do governo do Estado, né? E queríamos não só replicar, como ampliar e aprofundar isso. Então, nos apresentamos com essas credenciais, além de trazer também 2 quadros políticos não viciados, profissionais, um advogado e um outro médico, o vício da política, né? Além disso, essa amplitude de participação popular na construção. Obviamente, nos deparamos com esse cenário da pesquisa e um outro conjunto, como a máquina pública operando com distribuição de informativo em época vedada, aquele informativo do município do que os municípios publicizam as suas obras. Mas a pesquisa ela pode até ter prejudicado o Madruga, mas ela, teoricamente, também não beneficiou o prefeito eleito. Não, aí a gente vai para o campo... Trabalhou o voto útil. Coronel, nós vamos para o campo da subjetividade. Ocorre que o PMDB administrou no ciclo anterior no município por 8 anos e deixou um resultado muito ruim. Eu falo isso porque o eleitor da Frente Popular, ele é mais propenso a ir para o eleitor lá do candidato do PMDB do que para o PSDB, né, e do DEM. Ou São José do Norte é diferente? Não, é diferente. É assim, ó, o que acontece? O sentimento do povo é que não queriam um determinado candidato. Exatamente. E como o Jorge Madruga não poderia vencer nesta pesquisa, que errou, votos queriam para o Madruga. Se o Madruga não vai vencer, não pode ser esse outro cara. Trabalhou o voto útil, interferiu numa eleição. Para ajudar o Halley, havia um sentimento de preocupação para que o PMDB não voltasse a administrar a cidade em função do desastre que foi a administração Inácio Terra, que precedeu o governo Ferrari. Então, naturalmente, esses votos que eram nossos migraram para... Agora, o que está... Porque as pessoas que estão nos assistindo devem estar curiosos, até o pessoal de Pelotas também, deve estar curioso o seguinte, porque a gente vê a reportagem agora, não está sendo assim tão divulgada em termos de televisão, mas até para vocês explicarem melhor qual é a situação atual. A situação atual é que o prefeito eleito lá está correndo realmente um sério risco de ser
De ser caçado. Nós ingressamos com 3 ações, né? E a ação que está na mesa da doutora juíza eleitoral é essa de Caixa 2, onde nós comprovamos documentalmente, eu estou aqui, está aqui na tua frente o recibo de Caixa 2, da contratação de ônibus, R$ 13.500 da empresa Coperec. Eu vi isso no jornal. Tá? E outros documentos, inclusive, de comprovação de despesas que não aparecem na prestação de contas. E houve denúncias também de um dos que prestou esse serviço, houve a denúncia, né? Exatamente. Nós, quando terminou a campanha, com os vídeos das carreatas, nós já tínhamos a prova, mais a prestação de contas. O Paulo auditou, né, as contas. O Paulo está quieto até agora, né, Paulo? Daqui a pouco exatamente, porque depois que começar a falar, eles não vão interceder. A partir desse processo de auditagem e com os vídeos que boa parte dos eleitores nos trouxeram, nós já tínhamos fundamento, já estava materializado esse serviço e que ele não foi pago. A partir daí, o doutor Maurício patrocinou a ação, nós ingressamos de acordo com a legislação eleitoral. E no andar da carruagem, digamos assim, nós somos procurados por esse ex-integrante da coordenação da campanha do PSDB-DEM, o Rafael Galtério, e o orientamos que procurasse o Ministério Público Eleitoral. E assim ele o fez. Tá, mas aí uma dúvida também que acontece. Em sendo cassado o prefeito, vocês assumem? Teria nova eleição? Não. Está um imbróglio ainda nisso aí. O segundo colocado assumiria, que é o Jorge Madruga. Porque o prefeito eleito não atingiu 50%. Exatamente. O prefeito não atingiu 50% mais um. Nessa hipótese, há uma cassação do primeiro, assume o segundo. É interessante, é bom o pessoal porque também tem uma dúvida, né? Fala, Paulo. Bem, não vai dar tempo de eu falar. Mas Paulo foi o coordenador da campanha. Exatamente. Né? Uma boa noite a todos. O programa Conexão Sul, aos nortenses, moradores aqui da Terra Papareia, aos pelotenses, enfim. É importante dizer e ressaltar que a minha participação da Frente Popular, ela se deu mediante um projeto que vinha de uma forma diferenciada para São José do Norte. Como o presidente citou, o Madruga e o Dr. Gilmar não são agentes públicos profissionais. São pessoas que tinham uma visão de um projeto para a cidade. E eu, na minha função de comerciante, afastado da política desde 1994, apenas fazendo a minha cidadania, eu me apaixonei com esse projeto e entrei nessa campanha política. E eu que vim lá do MDB, do tempo da ditadura, vendo comitês fechados na minha cidade, nos anos 70, fui fundador do PMDB junto com meu saudoso pai e mais 9 pessoas. Depois me afastei do PMDB, nós fundamos o PSDB. A nossa função aqui, a nossa ação, a nossa participação, ela não tem nada pessoalizado, porque o Zeni, o prefeito, é uma pessoa que eu convivi junto com ele dentro do PSDB, frequentando a minha casa, puxando uma redinha na beira da Lagoa dos Patos, indo buscar um araçá no mato. Então, as nossas ações, elas têm um projeto para a cidade. E quando um agente público ele comete um ilícito, né, ele tem que ser analisado. Se for o caso de ser penalizado, ele o será. Não, tem que cumprir a lei. Entendeu? Exatamente. Então, essa função é muito importante, eu fazer esse preâmbulo. E para chegar nas ações de Caixa 2, por que existe hoje um pedido e um parecer na mesa da doutora para ser analisado? Que foi fruto de uma instrução processual. Quando nós entramos com as ações dos ônibus, o que ocorreu? A primeira defesa dos representados, aqueles ônibus que participaram das carreatas em São José do Norte, eram ônibus que foram patrocinados por simpatizantes ou algum vereador. Muito bem. Quando nós apresentamos o recibo, que está aqui, autenticado na Justiça Eleitoral, qual foi o segundo argumento? Que esse recibo era falso. Nós apresentamos o original, caiu por terra. R$ 13.500. Exatamente, caiu por terra. Aí uma outra empresa, ela participou do início ao fim da campanha. Muito bem, chega um coordenador principal da campanha em depoimento e diz assim, aqueles ônibus da ACNTUR que participaram da campanha, eles eram pagos pelos idosos, pelos velhinhos em São José do Norte. O que aconteceu? Mas mesmo assim tem que ter a prestação. O que aconteceu? O que aconteceu? O grupo de idosos, os dois da cidade, apresentaram uma declaração e seus estatutos que jamais pagaram algum ônibus para participar da campanha política. Então, essa tese também caiu. E, por fim, para finalizar,
Quando chega o empresário, o dono desta empresa, sabe o que ele disse? Não, o que o coordenador falou não foi bem assim. Eu encostava meus ônibus, embora tivesse outros ali de graça, mas tinha um pessoal mais velho, coisa e tal, que entrava no ônibus, e aí dizia assim, olha, se quiser vocês ficam, mas tem que pagar. Se não pagar, vocês descem. Aí as pessoas, a maioria ficava, e eu participei do início ao fim. Então, são 4 versões diferentes, e isso não passa. Isso para a justiça não passa. Eu queria fazer uma pergunta, né, para o Nani, pessoal, com relação aos áudios, a um conjunto de áudios, e aí eu quero destacar o papel dos blogs aqui da cidade do Rio Grande. Né? A Daniela Debem, o Eduardo Bozetti e todos que trabalham na questão dos blogs, que têm feito um trabalho, uma ampla cobertura sobre o fato. Eu queria que tu dissesse o que são esses áudios, quem quiser consultar, onde é que estão os áudios, até para que a pessoa possa entender. Na verdade, esses áudios chegaram até nós, eles foram feitos pelo Rafael. O Rafael, além de atuar como coordenador da campanha, quem ouviu os áudios vai perceber, ele desembolsou recurso financeiro para a campanha, também que não foram contabilizados, e ele já disse isso em juízo, e vai dizer, e disse já na imprensa também, que ele gravou esse pessoal, o tesoureiro da campanha e o coordenador geral da campanha, buscando se proteger, porque ele viu que não ia nem receber a importância financeira que ele desembolsou. Ele defende essa tese, né? Só que as gravações, elas são contundentes, elas são extremamente reveladoras. Eu acho o seguinte, no Brasil não tem mais espaço, quem está nos assistindo, não tem mais espaço para Caixa 2, não tem mais espaço para falcatruas, e tem que ser exemplar. É o pensamento que eu tenho. Não interessa que partido, se é PT, se é PSDB, se é DEM, se é PDT. É bom que aconteçam essas coisas, que até para as próximas eleições. Né? Não dá mais para ser leniente, né, com falcatrua. Não dá. Porque a gente que vê, que faz esforço, entendeu? Não dá, entendeu? O Brasil não aceita mais. Ele está vendo aí esses julgamentos todos aí do Mensalão e outros. Não dá mais para aceitar isso. Exatamente. Ela veio do âmago da campanha deles. O nosso processo está em andamento. Um coordenador se sentindo, enfim, lesado, desprestigiado, né, ele resolve fazer essas denúncias que são graves, estarrecedoras. No montante de 120 mil da campanha que foi prestado contas pelo PSDB-DEM, em torno de 80 mil reais foi Caixa 2. Está nas gravações de uma forma clara e inequívoca. Não tem? Tem outras questões aí, além do coordenador, aparecem nas gravações recursos dos sobrinhos do prefeito, né? Inclusive, um deles é o atual secretário de obras. Então, é um conjunto, a equipe de coordenação de campanha, que é o Paulinho, sobrinho do prefeito, o Giovanni, que é o secretário de obras, o Aranha, que é o coordenador geral, e o próprio Rafael seriam credores, são credores. Qual a expectativa do advogado? O advogado Maurício Feijó, que é o advogado do prefeito da Frente Popular, né, do Madruga, né? Qual a expectativa, Madruga? Eu tenho plena Madruga não, o Maurício, né? Eu tenho plena convicção que o atual prefeito vai ser cassado. É um processo que teve uma instrução processual, aliás, uma questão probatória muito boa. Tudo se originou, e que aí que eu sempre coloco, tem que sempre o eleitor daqui de Rio Grande, Pelotas, para onde vai este ótimo programa, pode não ter a ciência do que acontece em São José do Norte. São José do Norte é uma cidade muito pequena, e os eleitores têm o seu modo peculiar de decidir o voto. Por que houve essa filmagem dessa carreata, onde apareceu pela primeira vez os ônibus e levantou essas lebres, vamos dizer assim? Porque é muito importante lá, é um ato político enorme, a carreata final. Existe até a chancela judicial de quem vai sair primeiro na carreata. Acho que a carreata final, ela decide uma eleição. Decide. É como se fosse o debate final. Exatamente. Demonstração de força. Exatamente. Existem pessoas que contam o número de veículos. É assim. Aliás, uma peculiaridade, por semana, cada coligação faz uma carreata.
Então, se acontece um processo contínuo, e a última é a última é decisiva, é o debate decisivo. Para o teu telespectador, para a gente ajudar na compreensão, é que nós não temos a TV, né? Então há necessidade da incursão dos candidatos irem nas comunidades, principalmente na zona rural do município, que é extensa. Então se faz necessário os movimentos de carreata, e inclusive eles são computados na questão da força das candidaturas. Então aí a necessidade da contratação dos veículos, do serviço de ônibus, das empresas de ônibus. E as candidaturas vão buscar geralmente em Pelotas pela questão de mercado. Né? E na verdade, tu vai analisar a nossa prestação de contas, nós fizemos uso das empresas de Pelotas e da empresa da cidade e contabilizamos. E eles fizeram uso dessa empresa de Pelotas e não contabilizaram. Esse é um dos fatos. Mas ainda também tem que se destacar a questão de fatos, crimes ambientais que cometeram com abertura de poços artesiano, construção de vias, pontilhões, em comunidades onde nós fomos derrotados com uma larga vantagem, das poucas comunidades do interior, onde nós perdemos exatamente por isso, por essa questão de um conjunto de obras sem licenciamento ambiental, né? E nós começamos a receber da própria população fotos, a gente trouxe aí até para depois para te mostrar, e a partir daí nós contratamos uma empresa, um engenheiro, fomos a campo, fizemos o laudo, e que acabou instruindo um desses processos, que é a questão, assim, um uso claro da máquina. Para tu teres uma ideia, houve reunião dentro da prefeitura, em horário de expediente, com servidores de carreira e apoiadores do projeto PSDB-DEM, em horário comercial. Eu já tinha falado, eu já ouvi falar em aterro, em sacolão, agora fazer poço artesiano não tinha escutado. Lá no Nordeste faz muito. Tem outro fato aqui, que é um fato O governo muito... faz muito no Nordeste. O que mais faz é cava-poço lá. Até as unidades do Exército são usadas um pouco para cava-poço. Mas o fato mais marcante desse... Como doação eleitoral, é isso que eu estou referindo. Eu faço questão de dizer, desculpa interromper. Compra de voto... Eu faço questão de dizer, Augusto, e Halley e telespectadores, que é o maior conjunto de crimes da história, exatamente porque tu percebes que é um farto manancial, né? E um abuso de poder político, econômico. Para tu ter uma ideia, dia 20 de setembro, os candidatos da coligação campanhando, e uma máquina da Secretaria de Obras, um servidor aplainando a rua para eles passarem. Isso está nos autos lá. A secretária-geral de governo, a secretária de obras e o candidato a vice-prefeito. Mas nessa do crime ambiental, eu tenho uma revista que o ex-prefeito, muito bonita, que são fotos a nível assim de primeiro mundo, né, que é um legado que assim que ele saiu, ele reproduziu essa revista. Essa revista não consta esse crime ambiental, eles fizeram um beco para um cidadão, um proprietário de 364 metros de comprimento por 30 de largura, com 2 bueiros, e lá estavam as 2 bandeiras do candidato Zeni na porteira, e a foto do satélite mostra antes um beco de 30 anos que nem cavalo, nem coisa nenhuma passava. Só temos que explicar para isso, a gente tem que explicar que isso foi feito. Acabou o nosso tempo. Isso está dentro das ações e não está na revista magnífica do prefeito. Por quê? Porque ele está dentro das ações de crime ambiental. Teria muita coisa para falar. Sim. Eu acho que, como está aguardando a sentença, né, a sentença deve ser nas próximas semanas, acho que eles vão ter que retornar aqui para completar esse tema. Vamos acontecer, né? Se o prefeito realmente que está lá cair, entrar o próximo, né? O Madruga, eu convido o Madruga para vir aqui. Voltamos, acho que eu achei interessante quando o Halley falou esse assunto para mim. Eu falei, não, convido o pessoal mesmo, porque eu acho o seguinte: uma coisa que a gente tem que moralizar essa questão da justiça eleitoral. Fala-se em reforma política. Olha, não vai adiantar nada a reforma política no Brasil se os crimes eleitorais não forem computados. Senão é besteira. Financiamento público de campanha. Não adianta ter financiamento público de campanha, porque vai continuar tendo caixa 2. Os caixa 2 é que tem que ser denunciado. Alguém é bobinho e achar que porque ter financiamento público de campanha vai acabar o caixa 2? Aonde? No Brasil? Agora, esses exemplos assim, de prefeito caçado, vereador caçado, deputado caçado, isso sim.
Isso é uma coerção subjetiva, e aí a pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime. dúvida. Eu agradeço aí o advogado Maurício Feijó, né? O Hernani Machado, presidente do PT de São José do Norte, e o Paulo Maio, que é o coordenador. Eu vou abusar da tua paciência, eu tenho que te pedir um segundinho só para fazer... Porque nós temos outro convidado. Só para fazer um registro da... não poderia perder essa oportunidade de ressaltar a importância, compactuando com o que o Halley colocou com relação à mídia alternativa, e aqui deixar um abraço para o pessoal que compreendeu na figura da Daniela Debem e dos demais blogueiros de Rio Grande, de Pelotas, que deram amplitude, inclusive bloquearam a página dela. Isso acabou também contribuindo, porque deu uma ampla divulgação, e a gente tem sido procurado, inclusive pelos veículos da mídia do Estado, e nós vamos dar amplitude, nós estamos à disposição para falar, porque assim, Augusto e Halley, nós estamos com a verdade debaixo do braço, né? E quando tu tá com a verdade contigo, tu não tem medo de nada. Então nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, porque esse é o compromisso. E esse programa aqui é livre também. Aqui e esse momento fala. É histórico para todos nós, porque é a primeira vez que se fala para televisão, né, para mídia televisada, que nos oportuniza, a imagem, não só a nós, que a imagem sempre tem uma oportunizem força maior a todos os outros. Tá, eu agradeço aí, eu quero que se faça justiça, né? Se realmente há, pelo que vocês estão falando isso, que se faça justiça e que o Madruga assuma lá, né? Vamos parar com as falcatruas no país. Vamos chamar os nossos apoiadores.